Por que devemos glorificar a Deus? Thomas Watson nasceu em 1620, retornou ao Senhor em 1686. Por que devemos glorificar a Deus? Porque Deus é o doador de nossa vida. Deus nos dá a vida, o salmista diz. Foi Ele quem nos fez, Salmo 100, verso 3. Consideramos um grande ato de bondade alguém poupar nossa vida. Então, quão maior é a bondade de Deus que nos dá a vida. Nosso respirar vem dele. Ele nos dá a vida com todo o seu conforto. Ele nos dá saúde, que é o tempero para o nosso viver. Ele nos dá o alimento, que é o óleo que abastece a lâmpada da vida. Se tudo que recebemos vem de sua bondade, não seria razoável glorificá-lo? Não deveríamos viver para ele, pois vivemos por meio dele? Como está registrado em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que temos vem completamente dele. Tudo que temos é por meio de sua graça e, portanto, para ele devem ser todas as coisas. E o versículo de Romanos termina assim: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus não é somente o nosso benfeitor, mas a fonte da qual viemos. Como os rios que provêm do mar esvaziam seus prateados cursos d'água no mar novamente. Segundo, porque Deus fez todas as coisas para a sua glória. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, diz Provérbios 16:4. Isto é, para a sua glória. Assim como um rei tem direito de se apropriar de qualquer produção feita em seu reino, Deus também se glorificará em todas as coisas. Ele se glorificará nos ímpios, e caso eles não o glorifiquem, Deus se glorificará sobre eles. Serei glorificado em Faraó. Êxodo 14:17. Porém, Deus criou especialmente os fiéis para a sua glória. Eles são instrumentos vivos de seu louvor. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, diz Isaías 43:21. É verdade que eles não podem acrescentar nada à sua glória, mas podem exaltá-lo. Também não podem levantá-lo ao céu, mas podem levantá-lo na estima de outros sobre a terra. Deus adotou os santos em sua família e os fez um sacerdócio real, a fim de proclamarem as virtudes daquele que o chamou. 1 Pedro 2:9. Terceiro, porque a glória de Deus é valiosa e sublime. A glória de Deus tem seu valor intrínseco e excelso. Ela transcende os pensamentos dos homens e as línguas dos anjos. A glória de Deus é seu tesouro. Todas as suas riquezas residem nela. Como diz Mica: como, pois, me perguntais, o que é que tens? Juízes 18:24. A glória de Deus é mais valiosa que o céu. É mais valiosa que a salvação da alma de todos os homens. É melhor que os reinos sejam derrubados, os homens e os anjos sejam aniquilados, do que Deus perder uma joia da sua coroa, um raio de luz de sua glória. 4. Porque todas as criaturas glorificam a Deus. Todas as criaturas inferiores e superiores aos homens glorificam a Deus. Diante disso, como podemos ficar imóveis? Toda a criação glorificará a Deus, exceto o homem? Se for assim, é uma pena que o homem tenha sido criado. As criaturas inferiores ao homem glorificam a Deus, isto é, as criaturas inanimadas. E os céus glorificam a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o Salmo 19:1. A minuciosa construção do céu manifesta a glória do seu Criador. É manifesta no belo firmamento, pintado de azul e tons de azul, no qual o poder e a sabedoria de Deus podem ser vistos claramente. Os céus proclamam, no qual podemos ver a glória de Deus, resplandecendo no sol e cintilando nas estrelas. Observe a atmosfera e os pássaros que gorjeiam suas músicas, entoando hinos de louvor a Deus. Cada uma das feras glorifica a Deus.
Os animais do campo me glorificarão, diz Isaías 43:20. As criaturas superiores aos homens glorificam a Deus. Os anjos são espíritos ministradores, como está escrito em Hebreus 1:14. Eles permanecem diante do trono de Deus e apresentam riquezas gloriosas ao tesouro do céu. Certamente o homem deveria ser muito mais diligente quanto à glória de Deus do que os anjos, pois Deus o honrou acima deles, haja vista que Cristo tomou sobre si a natureza humana e não a dos anjos. Embora, quanto à criação, Deus o tenha feito menor que os anjos, como está em Hebreus 2:7, quanto à redenção, Deus colocou os homens acima dos anjos. Deus casou com o homem consigo mesmo, porém os anjos são amigos de Cristo, não a sua esposa. Cobriu-nos com uma túnica púrpura de retidão, que é a retidão superior à dos anjos, como está em 2 Coríntios 5:21. Por isso, visto que os anjos glorificam a Deus, muito mais nós, que somos dignificados com honra superior aos espíritos angelicais. Quinto, porque todas as nossas esperanças dependem dele. Devemos dar glória a Deus, porque todas as nossas esperanças dependem dele. O salmista afirma: Tu és a minha esperança, no Salmo 39:7. E, porque dele vem a minha esperança, no Salmo 62:5. Esperamos um reino da parte dele. Uma criança que é de boa natureza honrará aos seus pais, ao esperar tudo o que necessita deles. Todas as minhas fontes estão em ti, Salmo 87:7. As fontes prateadas da graça e as fontes douradas da glória estão nele.